Você foi testemunha de toda a sua vida até este exato momento, desde o primeiro suspiro que deu até agora, e tudo o que aconteceu nesse meio tempo. Cada momento do qual você fez parte através do espaço e do tempo, tudo reunido em uma única ordem cronológica de eventos. As coisas que você fez, as crenças fundamentais que você tem, as pessoas que conheceu, os obstáculos que superou, os eventos mundiais que assistiu se desenrolar a partir da sua própria perspectiva. Todas essas coisas se juntam para criar a sua história. Uma história que você escreve a vida toda e que moldou profundamente sua percepção da realidade e do mundo. Primeiro beijo, primeira decepção amorosa, aprender a dirigir, ver um filme pela primeira vez sem imaginar que mais tarde ele se tornaria um favorito para a vida toda. Todas essas coisas que aconteceram com você, mas não só como aconteceram, e sim como você se sentiu em relação a elas também. E sem essas memórias, quem você seria? Se você acordasse amanhã sem nenhuma lembrança de tudo o que aconteceu antes desse momento, você ainda seria você. Sua memória é a cola que mantém toda a ideia de quem você é unida. Então, como você se sentiria se eu dissesse que você não pode confiar nela de jeito nenhum? Quero que você pare um segundo e tente pensar em qual é sua primeira memória, o mais distante que conseguir lembrar. Memória é como o cérebro armazena e recupera informações sobre experiências, fatos, habilidades ou sentimentos. Uma maneira de você trazer o passado para o presente. Mas onde as pessoas realmente começam a entender errado o que está acontecendo aqui é quando elas assumem que seus olhos funcionam como uma espécie de câmera de vídeo e tudo o que vem é armazenado no disco rígido que é o cérebro delas. Elas podem acessar a gravação e ver tudo o que ocorreu quando quiserem, mas não é tão simples, pois há diferentes níveis nessa questão. O primeiro nível da sua memória é chamado de memória sensorial, um breve conjunto de informações captadas pelos seus sentidos. O que você está vendo, tocando, provando, cheirando e ouvindo neste exato momento? Uma imagem em alta resolução de tudo o que está acontecendo agora. Um filtro temporário permite que o cérebro processe e decida quais estímulos sensoriais são importantes para a consideração futura, sendo então descartados ou encaminhados ao segundo nível. A memória de curto prazo mantém informações aprendidas por segundos a minutos, localizada no córtex pré-frontal. Em média, você consegue manter de 5 a 7 itens na sua memória de curto prazo, como os dígitos de um número de telefone ou o número da placa de um carro, por cerca de 15 a 30 segundos, mantendo a informação disponível para uso imediato antes que ela seja esquecida ou passe para o terceiro nível. A memória de longo prazo armazena experiências e informações aprendidas quase permanentemente. Não há limite para a quantidade de informações que você pode armazenar aqui, e elas permanecem nesse espaço de armazenamento por anos. Coisas como o número de telefone fixo que você tinha na sua casa quando era criança, aquela curiosidade estranha que você aprendeu quando tinha 14 anos, até mesmo o que você comeu no jantar ontem à noite, tudo isso são memórias de longo prazo. Mas existem dois tipos diferentes. Uma memória declarativa, que é o armazenamento de fatos, eventos e locais, e uma memória implícita, o espaço de armazenamento para habilidades aprendidas, hábitos e relacionamentos. Essas memórias de longo prazo não ficam em um local específico, mas viajam pela rede de mais de 100 bilhões de neurônios dentro da sua mente, se comunicando por meio de impulsos elétricos e sinais químicos. Ou pelo menos era o que pensávamos. O conceito de neurônio da avó surgiu na década de 1960, como uma ideia meio humorística para explicar como o cérebro representa informações complexas. E sugeria que poderia haver um único neurônio ou um grupo muito pequeno de neurônios que dispara quando você reconhece um estímulo altamente específico, como o rosto da sua avó. Esse conceito era considerado altamente absurdo e controverso na época. Muitos argumentavam que isso era biologicamente impossível, pois se um único neurônio representasse o conceito de sua avó, o que ocorreria se ele morresse? Então, a ideia foi basicamente deixada de lado até que um dia, em 2005, um neurocirurgião da UCLA estava operando pacientes que sofriam de crises epilépticas debilitantes. Agora, durante a cirurgia cerebral, os pacientes normalmente ficam acordados porque o cérebro não dói depois de aberto, e o médico precisa garantir que não está causando danos a áreas críticas que controlam a fala, o movimento e outras funções. Durante as cirurgias, ele perguntou aos pacientes se aceitavam participar de um pequeno experimento na mesa de operação, e vários concordaram. Ele mostrou fotos e percebeu que, ao exibir imagens de Jennifer Aniston, um neurônio específico no cérebro dos pacientes se ativava. Ao mostrar fotos de Julia Roberts, pessoas, animais ou lugares, o neurônio ficava inativo. Mas voltando a Jen, o neurônio era ativado em qualquer idade, penteado, personagem ou até ao ler seu nome, mostrando que ele simbolizava todo o conceito de Jennifer Aniston. O neurônio de Jennifer Aniston não é único. O experimento foi repetido e neurônios que respondem a Julia Roberts, Halle Berry, Kobe Bryant e outros também foram encontrados. Mostra que há neurônios específicos capazes de armazenar conceitos completos de pessoas, lugares e coisas em nossas mentes.
Com isso em mente, podemos comparar nossa memória a uma biblioteca imensa, onde cada neurônio é como um livro arquivado para ser lembrado depois. Mas na realidade não é bem assim. As memórias não são armazenadas como um conjunto fixo e imutável de informações. Elas são totalmente reconstruídas quando as acessamos. E é mais ou menos como dar uma foto sua para o ChatGPT e pedir para ele recriar a imagem exatamente e depois pedir para ele recriar a imagem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Logo, essa imagem reconstruída não se parecerá com a original. Sua memória funciona do mesmo modo. E elas podem ser constantemente distorcidas, influenciadas por novas informações ou pelos seus sentimentos atuais. Agora peça para o ChatGPT reconstruir essa imagem, mas dessa vez ele está de muito mau humor. E essa nova reconstrução raivosa vai afetar todas as reconstruções futuras. Porque sempre que você acessa uma memória, ela se assemelha mais à sua última reconstrução do que ao evento original. Isso se torna ainda mais desafiador ao discutir memórias reprimidas. A ideia de que um evento altamente traumático ou estressante pode ser bloqueado de forma inconsciente e mantido fora da sua consciência como uma forma de defesa psicológica. Buscando desafiar a ideia de memórias reprimidas, Elizabeth Loftus foi pioneira em alguns dos estudos mais extraordinários e polêmicos que a psicologia tem a oferecer, onde ela tentou implantar falsas memórias na mente de 24 participantes adultos. Dissemos, estamos conversando com sua mãe. Soubemos de algumas coisas que aconteceram com você quando você tinha uns 5 ou 6 anos e queremos ver o que você lembra dessas experiências que sua mãe relatou. Os participantes ouviram 3 experiências reais que viveram e uma falsa, sobre se perderem em um shopping. Sua mãe nos contou que uma vez você estava fazendo compras no shopping at the corner em um sábado e que você estava perto da loja de animais. E de repente você desapareceu e ficou sumida por um bom tempo. E por fim, nós te encontramos. Você estava chorando e uma senhora idosa tinha te resgatado e te levado de volta para o escritório principal. Você se lembra dessa experiência? Surpreendentemente, ela descobriu que não só 25% deles afirmaram se lembrar desse evento que nunca aconteceu de verdade, mas muitos deles até inventaram detalhes adicionais como esse. O homem que os encontrou usava jaqueta xadrez, além de detalhes sobre a época e outros nunca mencionados pela equipe de pesquisa. Isso mostrou a Loftus que a memória era vulnerável tanto ao tempo quanto à manipulação, o que ela usou para criar sua receita para implantar falsas memórias. Para fazer alguém lembrar de algo que nunca aconteceu, basta alguns passos. Primeiro, é necessário conquistar a confiança da pessoa. E normalmente é mais fácil se você estiver em uma posição de autoridade, como policial, terapeuta, pai ou mãe, etc. Depois sugira o que pode ter ocorrido e traga evidências de apoio convincentes. Tudo o que você precisa fazer em seguida é perguntar se é isso que eles lembram e observar enquanto eles assumem como sua uma memória que nunca foi realmente deles. Um bom exemplo disso pode ser alguém que testemunhou um crime, mas nunca chegou a ver o rosto do criminoso. Um policial pode colocar 6 fotos na frente dessa pessoa e perguntar se algum daqueles rostos lhe parece familiar. A testemunha pode pedir desculpas e dizer que não. E o policial só precisa dizer algo como: "Notei que seus olhos vão para o número 4. Parece que você o reconhece. Você reconhece?" Temos evidências de que isso pode bastar para criar uma memória com informações falsas. Só nos Estados Unidos, mais de 375 pessoas foram exoneradas por meio de testes de DNA desde 1900 e 89,70% dessas condenações originais vieram de erros de identificação por testemunhas oculares. Em 2015, a doutora Julia Shaw conseguiu ir além, quando, ao longo de 3 entrevistas com os mesmos participantes, ela conseguiu convencer 70% deles com falsas memórias fornecidas pelos pais, nas quais eles eram os autores de crimes violentos na adolescência. Passando disso na primeira entrevista. Honestamente, Eu não... Tipo, eu não sei do que você está falando. Eu sinto que eu não acho que já estive em uma briga. Eu estou tão confusa. Até chegar a isso, apenas 2 sessões depois. Acho que a polícia apareceu e a gente estava meio que tendo uma briga. Talvez uma briga verbal. E aí acabou talvez rolando um empurrão. As memórias são tão maleáveis que até a linguagem usada ao pedir para lembrar algo pode influenciar muito como você se recorda. Em 1974, outro estudo foi realizado, também por Elizabeth Loftus, onde ela e seu parceiro mostraram aos participantes 7 vídeos diferentes de acidentes de carro. Depois pediam aos participantes que lembrassem a que velocidade achavam que os carros estavam quando o acidente aconteceu, usando verbos como bateram, colidiram ou se tocaram. Repetidamente, quando usados verbos como colidiram, os participantes superestimavam a velocidade dos carros em comparação aos que ouviram verbos como se tocaram.
Isso fica ainda mais interessante ao pensarmos em um fenômeno específico. Isso surgiu em 2009, quando Fiona Broome estava em uma conferência conversando com alguns de seus colegas sobre a lembrança que compartilhavam da morte do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela em uma prisão nos anos 80. Nelson Mandela não morreu nos anos 80 e estava muito vivo em 2009. Após conversar com outros na conferência sobre lembranças, ela descobriu que não era a única. Alguns afirmaram ter visto reportagens sobre a morte dele e discurso da viúva. Broome não entendia como tantas pessoas lembravam do mesmo evento idêntico que nunca ocorreu. Então ela criou um site para discutir o que ela chamou de efeito Mandela e outros incidentes semelhantes. Como o fato de Looney Tunes nunca ter sido escrito assim, os ursos Berenstain nunca existiram, George, o Curioso nunca teve rabo, Febreze nunca teve 2 Es, o Homem do Monopólio nunca usou monóculo e não havia Riffen em Kit Kat. A Fruit of the Loom nunca teve cornucópia. E a diferença aqui é que isso não é um caso de uma falsa memória sendo implantada na mente de uma cobaia em um estudo psicológico, mas sim de um grupo inteiro de milhares, se não milhões de pessoas, lembrando falsamente de algo que nunca existiu. Mais uma vez, vemos como o reforço social é importante para nossa memória. Ou talvez você nunca tenha lembrado dessas coisas assim. Você acha que lembra porque está ouvindo isso de mim. Estou dizendo que muitos também pensam assim. Algumas falsas memórias compartilhadas com outros são apenas seu cérebro preenchendo lacunas. E o efeito Mandela é uma prova viva do que psicólogos cognitivos como Elizabeth Loftus vêm tentando nos mostrar em experimentos. Que a memória é uma reconstrução toda vez que a acessamos, vulnerável à contaminação pela cultura, expectativa ou sugestão. Podemos ir além? E a primeira coisa que precisamos considerar ao ficar um pouco existencial sobre esse assunto é a ideia do passado. Porque o passado realmente não existe. Tudo o que existe é o momento presente. E o que você considera passado é apenas um momento presente anterior que agora só existe dentro da sua mente ou da sua memória. É isso que falamos neste vídeo. Se você está assistindo, sabe que sua memória não é tão confiável. Essa ideia nasceu em algum momento dos anos 1990, baseada de forma vaga na hipótese de Ónfalos, que é um argumento religioso de que Deus criou o mundo com uma idade aparente. E a ideia do Last Thursdayism é exatamente essa. Todo o universo poderia ter passado a existir na última quinta-feira, apenas aparentando ser antigo. E você poderia argumentar que sabemos que o universo tem bilhões de anos, que os dinossauros existiram há milhões de anos e que tivemos algum tipo de civilização por milhares de anos. Mas a ideia aqui é que o universo poderia ter passado a existir apenas aparentando ser antigo. Livros, fósseis, luz de estrelas distantes já a caminho, e literalmente tudo, incluindo suas memórias de antes da última quinta-feira, foram todos formados no momento da criação. Na última quinta-feira. E embora a chance de que o universo tenha sido criado na última quinta-feira e todas as suas memórias sejam coisas que nunca aconteceram de verdade sejam bem baixas, elas não são zero. E a verdade é que a maioria das memórias dentro do seu cérebro, que você acredita serem verdadeiras, contém pelo menos algum tipo de imprecisão. O que eu sei, para aqueles de vocês que ficaram até o final deste vídeo, e obrigado por isso, é que quero que vocês voltem àquela primeira memória que pedi para lembrarem lá no começo. Vou te dizer que cerca de 40% de vocês lembram de algo totalmente fictício que nunca aconteceu.